del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Crime de rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeito, somos iguais, todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amos, a internacional. Olá, esse é o Terça Parte, um programa do jornal O Coletivo, uma produção coletiva do jornal O Coletivo, transmitido pelo Facebook/O Coletivo, programa Terça à Parte, um programa de arte, filosofia, debate, filosofia política e filosofia, filosofia política e filosofia, arte, filosofia e debate. Hoje nós vamos entrevistar o vereador Rovan Castro, ele que se elegeu ainda um menino, muito jovem, e ele é negro, que segue o que a gente vinha fazendo aqui no Terça Parte, que é entrevistar pessoas negras, e porque em virtude dos atos antirracistas e de mais um negro que ganhou visibilidade ao morrer asfixiado por um policial. Então a gente tomou como iniciativa do programa em junho, e já aviso que vai se estender para julho, com a Carla Ávila, também socióloga, professora
na Universidade Católica de Pelotas, que vai falar conosco aqui no início de julho. Hoje é o Rovan Castro, vereador na cidade de Rio Grande, natural lá do bairro do Bolacha, antes de chegar um pouquinho ali no cassino. E o Rovan foi meu contemporâneo na época de faculdade, movimento estudantil, e vai nos falar um pouco também, como sociólogo e como vereador, todas essas questões aí em torno da luta antirracial, um pouco sobre política, um papo geral também, como é ser negro e ser jovem dentro da política, ele que tem sido um vereador de destaque lá na cidade de Rio Grande. Este é o programa Terça à Parte. Eu complico daqui, o entrevistado descomplica de lá. A terça parte é a parte etérea. Hoje, por conta do hino da Internacional Socialista, cantado em espanhol, no ritmo de rúmbia, e em português, no ritmo de samba. E fica o mote da discussão, a terça parte da discussão hoje é a esquerda, o marxismo, a esquerda marxista. Qual é o papel, qual é o espaço, Rovan, que se mantém, né, como vereador do Partido dos Trabalhadores, ligado à tendência interna de orientação socialista, né, programaticamente. Então, para o Rovan também colocar um pouco como estudioso e praticante da política, essa questão da esquerda, hoje em dia, em tempos de pandemia, em tempos de ascensão do pensamento liberal. Vamos lá, terça parte, um programa do jornal O Coletivo, com a participação e a produção de Alain Camargo, que está aí nos bastidores. Deixe seu comentário, e porque a nossa interação aqui é dialética. Terça parte, compartilhe, né, nas suas redes, chame os amigos para escutar, e não se esqueça, amanhã no YouTube também, Em Busca da Cereja, com a apresentação aí do povo lá de Encruzilhada do Sul. Bora para a terça parte, o hino da Internacional Socialista. Qual é o papel da esquerda socialista em dias de hoje, com o capitalismo voraz que nos ataca por todos os lados? Na volta, com Rovan Castro, sociólogo e vereador na cidade de Rio Grande. Terça parte, um programa de filosofia e debate e filosofia. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Crime de rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeito, somos iguais, todos os seres, não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amo,
agrupémonos todos en la luz. Programa Terça Parte, um programa de arte e filosofia, filosofia e arte, política em debate, com embasamentos filosóficos. Hoje nós vamos entrevistar Rovan Castro, vereador, sociólogo, e que vai conversar um pouco conosco, vereador lá na cidade de Rio Grande, ele que é negro, se elegeu muito jovem, né, um negro de um bairro periférico da cidade de Rio Grande, carrega em si aí uma série de histórias e lutas, e hoje vai conversar um pouco conosco sobre o papel da esquerda neste programa que é o Terça Parte, que é um programa do coletivo, lá no facebook.com/barra o jornal O Coletivo, vocês podem acessar, compartilhem, curtam, né, convidem os amigos para assistir e participar do programa. Deixem seus comentários que vai aparecendo aí na live, daqui a um pouquinho eu vou falando. E o Rovan Castro vai entrar agora para conversar conosco e falar um pouco deste papel da esquerda socialista e do que é ser vereador nesse tempo louco aí que é da política. Rovan Castro, boa noite, seja bem-vindo. Prazer aí participar com... Tá me ouvindo? Isso, agora tá ok. Tá ok? Boa noite a vocês. Jonas, Alain, é um prazer participar aí da live Terça Parte, esse mês de junho, né? Fazendo o debate com a questão dos agentes, sejam políticos ou não, mas negros e negras, né? Então é sempre um prazer conversar contigo, Jonas. É sempre uma alegria para mim. O Rovan, aqui, obviamente, a gente vai atrás dos entrevistados que a gente conhece, que a gente, né, pode assinar embaixo do entrevistado. E o Rovan é uma pessoa muito querida, né, e um grande amigo e compadre também, né? Ele é padrinho da Gabriela e, e um amigo da época do movimento estudantil. A gente teve muitas lutas, muitas vitórias, muitas derrotas, muitas alegrias, muitas tristezas juntos, né, no movimento estudantil, mas foram tempos que nos deixaram marcas com certeza mais felizes do que tristes, né? Tenho certeza disso. Rovan, vamos para o programa Terça Parte. A proposta do programa é eu complico daqui, o convidado descomplica de lá, a terça parte fica por conta de um elemento etéreo. Hoje, o hino da Internacional Socialista, justamente no momento onde o pensamento liberal, que teve um grande ascenso durante a eleição de 2018, não é? Elegendo a figura acéfala, né, do Bolsonaro. Ó, caiu aqui a câmera até. Eita! Então, elegendo a figura do Bolsonaro, e hoje o pensamento liberal já mostrou seus limites, né? Era difícil tu dizer para alguém, não, o liberalismo não é uma coisa assim tão legal, tão bonita, tão importante, já foi testado. E, em contrapartida, desde do impeachment da Dilma, prisão do Lula, a esquerda de uma, vamos dizer assim, de orientação socialista, né, também não conseguiu dar uma resposta à altura, tanto para essa reorganização ideológica do liberalismo, quanto para os ataques, né, do capital capitaneado aí pelos que se dizem liberais, né? Então, queria que tu começasse por aí. O que é ser de esquerda e socialista no atual momento da política, e depois nós vamos para o institucional. Agora vamos com o sociólogo por enquanto. Não, primeiro dizer, Jonas, que tu falavas da questão do nosso aprendizado no movimento estudantil da UFPEL, né? Eu tenho ido seguido assim a Pelotas, seguido não, mas de 15 em 15 dias, talvez eu vá a Pelotas, e eu andava ainda pela volta do mercado ali, essa semana agora, né? Semana que passou, quinta-feira, e me lembrava, né, do movimento estudantil, do tempo de aprendizagem. Eu costumo
dizer que o movimento estudantil da UFPEL é um laboratório para a política, né? E com certeza comigo, para mim, foi um grande aprendizado e pessoas várias tive oportunidade de conviver, de militar junto, tu é uma delas, né? E até me causa uma certa melancolia, assim, né? Porque de fato foram tempos felizes. Não que nós não sejamos felizes agora, mas foi um tempo assim, tudo muito vivo, né? Tempos talvez mais fáceis, porque o que nós vivemos agora em termos de política, e tu me perguntavas como é estar na política no momento atual, eu diria que não só na institucionalidade, como também na militância, nos movimentos sociais, são momentos de muita dificuldade, porque é um momento onde o neoliberalismo exacerbado saiu do armário, né? Eu diria que é de fato difícil porque nós temos convivido com os mais variados tipos de violência e parece que o governo federal que aí está assina embaixo, né? Eu acho que como mudou rápido, nós tínhamos, independente de cores partidárias, de bandeiras partidárias, eu acho que todo mundo tem prós e contras, né? Uns mais, outros menos, mas independente disso, nós vivíamos um momento de avanços nas pautas democráticas, de avanços na diversidade, né? E que, infelizmente, com a eleição de 2018, nós tivemos, acessando o poder, um modelo totalmente contraditório a isso, né? Um modelo extremamente conservador. Tu dizia que é um presidente acéfalo. Na verdade, não podemos dizer que é um presidente acéfalo, porque ele sabe muito bem o porquê de estar ali, né? É um presidente que doa bilhões para os banqueiros e que tem dificuldade de pagar os programas sociais, como o auxílio aos trabalhadores que estão em situação difícil, que estão desempregados. Então, a gente vê que como o país mudou, o desmonte do Sistema Único de Saúde, né? E tá realmente, como tu falavas, tá muito difícil assim estar na política nesse momento, porque é um momento de muito conservadorismo, né? É um momento de ataque aos indígenas, às terras indígenas, é um momento de desvalorização do trabalho das mulheres, né? Da violência crescente, da violência doméstica que cresce absurdamente em nosso país, a violência contra os negros e negras, não preciso nem dizer, né? Estão estampados aí é algo que ultrapassa o nosso país. Nós podemos ver até pelo mundo, né? Os Estados Unidos também é exemplo disso. Então, uma falta de incentivo à agricultura familiar, né? É um momento de muita dificuldade, eu diria, de muita dificuldade. Estar na política nesse momento é difícil, mas por outro lado também falando um pouco assim, enquanto sociólogo, mas vivendo a prática também da institucionalidade, né? É um momento difícil, mas é um momento privilegiado, um momento de aprendizados e de muita resistência, né? Eu acredito que nós poder ter voz, esses dias ainda falava isso na Câmara, de nós poder dar voz a quem mais precisa é de extrema importância, né? Porque parece que muitos e muitas se apropriaram do conservadorismo da direita, do bolsonarismo, né? E até parece muitas vezes que é feio ser de esquerda, né? Que nós termos o pensamento de defesa à diversidade é considerado feio, é considerado comunista,
Mas em tempos que até a Rede Globo de televisão hoje é considerado comunista, né, considerado vermelhinho, a gente pode ver o absurdo, né, que nós estamos vivendo, assim, a Globo, que sempre combateu a esquerda, hoje é considerada aliado da esquerda. Então é para nós vermos a proximidade com o fascismo que nós estamos, onde se tem liberação para matar, né, uma violência institucional, onde tem liberação para atacar toda e qualquer diversidade, desvalorizar todos os avanços, as conquistas que nós tivemos nos últimos períodos, né, e onde parece que a corrupção não pega no governo federal que aí está, que está totalmente comprometido, né, que tem uma estrutura de muita proximidade com as milícias, né, e vem ao longo aí dos últimos do último período aí sendo descortinada essa realidade, né. Em qualquer outro país, acredito que o presidente já teria caído, já teria sido submetido ao impeachment. E no Brasil, infelizmente, ainda não acontece, né? Parece muitas vezes que as instituições não têm força para fazer isso, né? Infelizmente, depuseram uma presidenta de esquerda, que não fez nem 1%, aliás, foi deposta sem crime, mas com todos os absurdos que o governo federal que aí está, que o Bolsonaro vem fazendo em termos de tudo que já mencionei aqui, mas principalmente de exposição da população, né? Essa questão da saúde, da pandemia, é uma coisa que para mim é muito grave, porque desconsidera os cientistas, os médicos, os gestores em saúde, constrói uma política e o Bolsonaro, com o seu apelo popular, que isso aí é inegável, é o presidente da República, desconstrói numa simples aparição na frente do Palácio do Planalto. Então são tempos muito difíceis, mas a história é cíclica, né, Jonas? A história é cíclica e nós vivemos tempos melhores, tempos piores, e nós estaremos lutando para que venham, né? Depois da tempestade sempre vem a bonança, então que nós estaremos lutando para que venham tempos melhores. Mas sem dúvida está muito difícil a convivência na política neste último período aí pós-golpe, eu diria. 2018 nós acho 16, segundo semestre, 17, 18, nós achávamos que estava difícil, né? Mas não. O mais difícil ainda estava por vir e está aí. É o governo Bolsonaro, contra tudo e contra todos. Desemprego batendo na casa dos 15 milhões. Então é difícil. Aí, meu microfone. Então, o Rovan colocaste muito bem aqui sobre essa dificuldade, né? O programa Terça Parte, ele tem a proposta, então, de trazer elementos filosóficos para dentro de discussões do cotidiano da realidade, né? E eu antes frisava ali, né, sobre a questão desse embate, né? Socialistas versus liberais, né? E uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que o Bolsonaro ele dá uma guinada, né, de um pensamento nacionalista que teria uma característica de protecionismo, inclusive de mercado e tal, para o liberalismo quando ele se abraça lá com o Olavo de Carvalho, né, e atendendo essa ascensão do pensamento liberal no Brasil. Eu, de dentro do departamento de filosofia lá da UFPEL, pude observar essa organização, né? Tinha professores filiados ao Instituto Mises, né? E que é um dos principais pensadores, né, do pensamento liberal. E o pensamento liberal se caracteriza por algumas coisas, né? Um é que eles chamam de praxeologia, né? Eles acreditam que o ser humano é naturalmente mercadológico. O segundo desenvolvendo esta praxeologia, o liberalismo seria uma resposta verdadeira, né? Seria a única leitura verdadeira das relações humanas, né? Está lá na Ação Humana do Mises. E o terceiro ponto que eu gostaria de salientar é a crítica deles aos socialistas, né? Que foi uma crítica que foi reproduzida vulgarmente através das redes sociais e do combate aos comunistas, como tu ressaltaste aí, né? Que é essa coisa de que o socialismo e a esquerda
esquerda como um todo ela é ideológica, então quer dizer que ela não tem nenhum compromisso com a verdade, enquanto os liberais são os caras que têm a única leitura possível da verdade. Então tem este contraponto, eu vejo que é um contraponto muito forte, que é uma nuance que às vezes talvez não se perceba, mas eu tenho convivência com, obviamente, né, todo mundo tem com pessoas de direita, de esquerda, e eu vejo assim que as pessoas compraram com muita facilidade isso, assim. Dado a reorganização do liberalismo através do Instituto Mises, através de uma série, né, o Carluxo, por exemplo, tem a pós-graduação dele lá no Instituto Mises, né, e vários pensadores aí do liberalismo no Brasil, pensadores não, reprodutores, né, porque o liberalismo não tem nada de novo. E essa questão do novo, né, a gente tem aqui o fenômeno, esse rapaz aí, que tinha um discurso bem fascista, sempre teve, que era do PP, que foi para o Novo, foi o deputado federal mais bem votado, o Von Harten, no Rio Grande do Sul. A gente tem o Amoedo, que não dá para dizer que não foi um fenômeno na eleição, e muitos do que votaram no Bolsonaro hoje mentem que votaram no Amoedo, né? Ou dizem assim, ah, não, pois é, vai, eu tinha que ter votei no Amoedo no primeiro turno, fui de Bolsonaro no segundo. Mas que é esse novo, né? A possibilidade desse novo, mas o liberalismo ele é um pensamento extremamente velho, que foi muito importante lá na independência das Américas, na Revolução Farroupilha, na Revolução Francesa, mas que eu sempre ressalto, né? Hoje em dia ele é um pensamento totalmente ultrapassado frente às demandas que estão colocadas. No entanto, a esquerda não conseguiu fugir da pecha de que é ideológica, né? Como se ser ideológico fosse ruim, e então que na verdade não tem compromisso com uma leitura dos problemas reais da sociedade, sim com a sua cartilha. Qual que seria a resposta hoje que tu apontaria, tanto para dar a resposta para essa visão, quanto como para dizer assim, ó, não é isso que acontece. A gente faz assim. É uma, é uma pergunta bem complicada, né? É bem complicado, assim. Mas não tem muito, não tem uma cartilha, né? Não tem uma fórmula pronta, né, Jonas? O liberalismo, na verdade, o que acontece é que o liberalismo, ele por vezes, ele é vencido, como eu falava, a história é cíclica, mas por vezes ele é vencido, né? Eu acredito muito na organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, que chega uma hora que gera um esgotamento, né? Porque eu estudei história não tanto talvez quanto tu e não tanto os conceitos filosóficos, mas eu tenho alguma leitura da história e gosto principalmente da história mais moderna, digamos assim, né? Mas se pegarmos a questão do... Quando eu falo moderna, eu falo a história mais recente, né? E principalmente assim, se nós fizermos uma análise que é de fato mais fácil, né? No pós-getulismo ali, depois pós-constituição, né? Nos governos democráticos, digamos assim, onde se consolida o voto universal, né? A gente pode perceber que os primeiros governos que nós tivemos, até para a história não durou tanto, né? Se for ver, para 88, né? A redemocratização ali começa em 85, depois nós temos alguns governos que nem dá, não sei se dá para se dizer liberal. O primeiro governo que eu vi que é de fato liberal assumido, que tem relação com o FMI, com os altos juros e tudo mais, consolidado até na onda mundial, é o governo Fernando Henrique, né?
e logo em seguida nós temos governos já trabalhistas no país. E é natural, porque, infelizmente, se aqui é um pouco da crítica que eu sei que tu faz aos governos populares, né? Se a direita foi mães, foi pais pro grande lucro, pro liberalismo, para as grandes empresas, os governos trabalhistas também dialogaram, né, com esta questão obviamente não liberalista, mas obviamente dialogando com o grande empresariado, né? Mas é de muita dificuldade o rompimento com essas estruturas, porque de fato o capitalismo ele é estrutural, né? Nós vivemos no capitalismo e nós temos o sonho, e eu cada vez que a gente precisa dizer para as pessoas é que não é, a gente brinca o socialista de iPhone, né? Não é que as pessoas não tenham acesso às coisas que são boas. Todo mundo gosta do que é bom, né? O problema é a força de trabalho, o que custa para produzir determinados bens, né? E quem tem acesso a determinados bens? Esse é o grande problema, porque tu só tem acesso às coisas que são boas se tu é, entre aspas, bem sucedido, se tu tem dinheiro, e é com isso que o liberalismo e o capitalismo trabalham muitas vezes com a exclusão, né? A maioria das vezes com a exclusão, só tem acesso a bens, serviços de bons, como é que eu posso te dizer, a bons serviços, de qualidade, me faltou o termo, quem é bem sucedido, quem tem grana, e as pessoas que muitas vezes produzem acabam não tendo acesso. Então, eu diria que para esse rompimento não existe uma cartilha, né, que é um pouco do que tu perguntava. E eu costumo dizer também que a mídia, que é considerada um poder, né, no nosso país, ela é responsável, né, pelo ressurgimento não do liberalismo novamente no nosso país, mas eu diria pelo que nós estamos observando aí, do fascismo. E como tu disse, né, é uma coisa muito estranha, assim, porque ao mesmo tempo que tem o fascismo, ele tem características nacionalistas, né? Foi assim na Alemanha, foi assim com o nazismo na Alemanha, com o fascismo na Itália e tudo mais. Aqui não, né? Ao mesmo tempo que nós temos a violência como bandeira, o armamento como entreguista. Pois é um fascismo que dialoga diretamente com Trump nos Estados Unidos, né? E que infelizmente nós viramos novamente o quintal dos Estados Unidos, né? O que já fomos lá no passado, de alguma forma, hoje nós voltamos a ser e a nos rebaixar para os norte-americanos, né? Porque é exatamente isso que acontece. Trump não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro se coloca de joelhos querendo ser amigo do Trump. E, na verdade, não tem essa amizade, né? O que não presta... É uma relação abusiva. É uma relação abusiva. É aquela relação do bullying na escola, que o cara quer ser amigo do mais popular. E infelizmente, assim, até nas relações comerciais, né, nós viemos perdendo. Eu esses dias ainda fazia esse debate da questão de alguns investimentos feitos nos governos petistas em outros países, e era, na verdade, quando se investe em portos, né, é por relações comerciais, né, e porque se tu puder ganhar, né, em serviços, ganhar em impostos, ganhar nessa cadeia econômica que a gente percebe aí que tem nessas trocas comerciais, e ainda ajudar um país que tem necessidade de estrutura, bom,
Agora, o Brasil sempre ganhou nessas relações, né? Isso que as pessoas não falam. E quando eu E falo as da empresas mídia, brasileiras estavam lá, né, fazendo estrada, fazendo. pois é, E hoje as empresas internacionais estão de volta no Brasil fazendo as mesmas coisas que as mesmas coisas. empresas brasileiras estavam lá fazendo. E é isso, quando eu falo do papel da mídia, hoje a mídia sofre, né? Com exceção das entreguistas. Agora a gente viu aí o genro do Silvio Santos, né? Do SBT ir para o governo, né? E para o governo Bolsonaro. Então, com exceção de algumas, Record, SBT, a gente a gente percebe do papel destruidor que teve a mídia, né? Porque tu sabe, Jonas, tu acompanha a minha trajetória, eu sou um defensor do Partido dos Trabalhadores e ao mesmo tempo eu sou um crítico, né? Porque eu sei que tiveram erros, eu sei que pessoas cometeram equívocos graves e nunca defendi que não se fizesse nada. Agora, eu acho que tem que punir, eu acho que não foi certo e ponto. Agora, por outro lado, também nós temos como um partido mais corrupto do nosso país, isso elencado em ranking, que é o Partido Progressista, né? E parece que o Partido dos Trabalhadores está em nono, décimo segundo, mas parece que não, né? Parece que tudo que se fala Ah, em corrupção cai em cima do Partido dos Trabalhadores e foi exatamente o que a mídia construiu, né? Foram horas e horas de Jornal Nacional falando de corrupção, linkando o Partido dos Trabalhadores, destruindo a imagem do ex-presidente Lula. Então, isso que estão sofrendo hoje também tem o equívoco do passado. Não adianta sim. nós querermos achar que não. Agora eles sentiram, né? A Roma caiu por conta da corrupção, né? E parece que foi inventado pelo governo Lula, né? Rovan, nós vamos chamar o break cultural, que hoje é o hino da Internacional Socialista. Estamos nesse papo aqui com o nosso querido sociólogo vereador Rovan Castro, que é vereador na cidade de Rio Grande, conhecido também como Moreninho do Bolacha. Ele mora lá no bairro Bolacha, né? É Não, o mas não vereador. era. Né? Era Moreninho do Polo Naval em No Pelotas. Polo Naval, né? Ele que é peixeiro, né? Da cidade do peixe, papareia, essa coisa toda, brincadeiras aí com a cidade de Rio Grande, aquele cidade de Rio Grande. Maria Cristina deixando um abraço aqui, né? Que está na nossa audiência. O Adriel Farias, boa noite, segue aí. Pode deixar comentários, gente, quem quiser deixar uma pergunta, quiser deixar alguma coisa para se inteirar aí. O Irã Damasceno, que também está nos acompanhando. Na produção, Alain Camargo. O Terça Parte é uma iniciativa do jornal O Coletivo, que está lá no facebook.com/. Jornal Coletivo, e ele é transmitido nas terças-feiras. Hoje a gente atrasou um pouquinho, em virtude da agenda aí do nosso vereador, que estava em reunião, mas vamos para o break cultural do Terça Parte. Nós vamos voltar na terça parte do programa, que é a parte final do programa, que quando a gente está no ar o tempo voa. A gente começou aqui com a apresentação, essa primeira introdução aí, o Rovan falando um pouco sobre a esquerda, o socialismo, nesse momento que o Brasil está vivendo. Na volta, já vou deixar a pergunta aqui para tu ir pensando e o pessoal imaginando qual que é a tua resposta. Como é que foi chegar... Eu não lembro bem que idade tu tinha, mas não era, eu acho que tu não tinha 30 anos ainda quando te elegeu, né? Não. E ainda era um jovem, né? Um jovem negro. Como que foi chegar nos espaços institucionais carregando essa simbologia? Semana passada a gente conversou com o Misha aí de Rio Grande também, o DJ Misha, DJ e Misha, grande pessoa. E o DJ Misha também comentou um pouco como é que era aquela coisa, né, cara, começou molequinho com 14 anos no meio com uns toca-disco lá e tal, e de se consolidar na figura de um DJ. É difícil para qualquer um, é mais difícil ainda sendo negro. Como é que funciona isso? É mais difícil ainda sendo negro e jovem. Na volta, o Rovan vai falar um pouco sobre essa experiência de vida dele aqui no Terça Parte. Vamos para o break cultural, o hino da Internacional Socialista. Será que ainda dá para ser de esquerda e socialista hoje?
Arriba los pobres del mundo, los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Crime rico além o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeito, somos iguais, todos os seres, não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amos, a internacional. Tudo, Dudu. Voltamos ao ar com o Terça Parte, um programa de filosofia e debate, arte e filosofia, filosofia e arte, política. Política é a ciência da polis, ou a política nos dias de hoje se tornou a economia, a ciência da casa, dos negócios, dos bens privados, do homem que domina a mulher, a família, seus bens e seus filhos. O que é a política hoje? Existe espaço para se pensar o bem comum? Esse é o programa Terça Parte, ao vivo pelo facebook.com/Jornal Coletivo. Hoje conversa conosco Rovan Castro, ele que é um sociólogo formado na Universidade Federal de Pelotas e vereador na cidade de Rio Grande. E se elegeu bem jovem, acho que era 28 que ele tinha na época. Não fui colar no intervalo, juro. E eu perguntei antes de a gente sair para o intervalo como foi para ele chegar na Câmara de Vereadores com essa simbologia, negro e jovem, né? E é difícil se consolidar, se tem um Misha aqui, né? Foi difícil consolidar como DJ jovem, né? Negro, mesmo que ainda no meio artístico as pessoas acreditarem que o cara ia pegar os discos 3 em 1 lá e virar DJ. O Rovan, lá no movimento estudantil, né? DA, reuniões, né? Um sábado inteiro de tarde numa reunião. O que tu quer com isso, cara? Quantas vezes ele mesmo perguntou, será que eu vou a algum lugar com isso? E chegou, né, a representação aí da vereança, que é um espaço muito importante na cidade de Rio Grande. Rovan, como é que foi isso? É mais difícil sendo negro? É mais difícil sendo jovem? Qual foi a tua sensação? Um pouco do teu testemunho dessa história aí na Câmara de Vereadores e na política rio-grandina. Então, Jonas, sabe que às vezes eu penso assim na trajetória
do movimento estudantil, principalmente, né? Eu sou de uma família onde a minha mãe sempre militou partidariamente, né? Sempre esteve no Partido dos Trabalhadores e eu sempre acompanhei muito essa trajetória dela. Ela militava no movimento de saúde, né? E eu sempre acabei que sempre acompanhei assim a trajetória. E, e fui justamente, me desafiei a ir para Pelotas, a fazer ciências sociais, justamente por gostar também, até seguir os passos dela, né? Porque ela é formada em ciências sociais pela URGS, eu sou pela UFPEL, e encontrei, como já mencionei, um movimento estudantil muito rico, um laboratório da política partidária, né? Lá se reproduz muito até a questão das forças. Tu foi coordenador geral do DCE da UFPEL, tu sabe, né, Jonas? E foi uma experiência muito rica, assim, nesse sentido, assim, de experiências, né? E eu, quando voltei, acredito, voltei bem mais preparado para contribuir com o partido, para contribuir com a comunidade. Tive a oportunidade de estar à frente da associação de moradores do meu bairro, de refundar, digamos assim, ou reestruturar, refundar é uma palavra muito forte, mas reestruturar a juventude do Partido dos Trabalhadores, né, com excelentes companheiros e companheiras que ajudaram na construção não só da candidatura lá em 2012, mas também na minha construção pessoal, né? E eu me pergunto, assim, cheguei de fato na Câmara bem novo, assim, né? Porque se for ver, cheguei com 28 anos lá, né? Era o vereador mais jovem daquela legislatura e acredito que a idade média hoje da Câmara seja quase 50, né? Então é espaços que as pessoas demoram muito a chegar. E eu te confesso assim, Jonas, que eu acredito que no meu caso, né, no meu caso, tenha pesado até mais a questão da juventude do que a questão da etnia, né, da cor da pele, o fato de ser negro, de ser preto, né? Porque, na verdade, existe um certo preconceito geracional, assim, até hoje ainda ouço, e olha que eu nem tô tão novo, né, já tô com 35. Tu é muito novo, Guri, tu vai aprender muito ainda. E ainda da escuta, o Rovan é novo, isso aí vai passar, essa euforia, porque eu costumo defender com muita força assim, meus posicionamentos. E hoje mesmo, ainda hoje sou líder do governo, né, do governo Alexandre, tenho orgulho disso, acho que me construí assim, uh, e e na verdade, tenho muito orgulho de poder representar assim, uma boa parcela da nossa comunidade, mas a questão da juventude ainda pesou mais antes, né? Agora tem pesado menos, assim, mas a, a questão da etnia, eu vou até te dizer que nem tanto, porque a gente também não pode ser injusto, assim, né, Jonas? Eu, por exemplo, Em eu Rio Grande a costumo. gente tinha outras representações negras já também, né? Que já, de uma certa forma, já tinham quebrado essa barreira um pouco, né, na institucionalidade. É, sim, já tiveram outros vereadores, até vereadoras negros, vereadores negros, negras, mas no meu caso pessoal, até, e é isso, esses dias eu fiz uma conversa também a respeito disso, do combate ao racismo e tudo mais, e eu vou te dizer que assim, ó, talvez pela minha mãe ter rompido, né, uma mulher negra que saiu do interior, conseguiu ascender, né, virou funcionária federal e tudo mais, eu tive uma caminhada mais fácil, né? A gente não pode também comparar e dizer, foi só sofrimento, eu cheguei aqui. A gente não pode querer romantizar a história, né, e dizer que, porque eu tive sim. E talvez Tu muitos não veio negros. do barraco de pau.
Lá na Pedreira. Então, Hum. então, assim, eu acho que tive um pouco mais de facilidade, tive a oportunidade de estudar e tudo mais. Mas, sem dúvida, é um espaço que nós temos que defender, né? E eu falava isso também semana passada, assim, porque não é fácil chegar, né? Não é Quantos fácil para ninguém. vereadores são hoje em Rio Grande? São 18 vereadores e 3 vereadoras. 21. E quantos são negros? Uh, Se 3, identificam? 3, 4. Mas que tocam a pauta, talvez 2. Assim, não é nem que toque a pauta. Eu costumo, na questão do combate ao racismo, talvez só eu. Né? Mas aí tem outro que Sim, dialoga com a religiosidade, com a questão das religiões de matriz africana e tudo mais. Então, dá para dizer que 2, assim, né? Mas é baixo, né? Nós sim. percebemos que 52% da população são negros e pardos, tu tem 4, então não é nada muito expressivo, assim. Mas, sem dúvida, eu dizia que nós temos que nos agarrarmos nessa representação, ou nessa representatividade, né? Porque não é todo mundo que chega, é difícil, assim. Agora nós temos em breve eleições municipais, né? E não é muito fácil, assim. A luta é Opa. diária, né? A Marta Gil deixou um comentário aí antes elogiando a tua atuação, não é, como vereador, e falando que tu faz jus, né, ao uso de uma nova cultura política. É, voltando ao que a gente conversava antes um pouco, né, a gente viu o Bolsonaro retomando um discurso super ultrapassado, que é o discurso liberal, né, que se pinta de novo de ciclos em ciclos na história, né, mas que é um discurso que a gente sabe que é amplamente ultrapassado, né, e sendo há 27 anos deputado federal, né, e hoje eu tenho tatuado no braço a brincadeirinha que ela todos os projetos de lei dele, né, de tão fã que eu sou do Bolsonaro, ele não tem, não tem, né, não tem projetos de lei, né, ele não, e aprovados. E ele conseguiu incorporar, né, e, e vendeu o peixe, já que nós estamos com o vereador de Rio Grande, né, vendeu o peixe de que ele representaria uma nova cultura política, que é o teu slogan, né? E o que é essa nova cultura política? Por que tu acha que a Marta Gil aí falou que tu pode usar esse slogan de nova cultura política? O que se diferencia a um vereador com uma cultura política diferenciada, nova, né? Nova, Não. realmente nova, não nova por fetichismo, não nova para cometer estelionato eleitoral, né? Mas que é diferenciada mesmo e não é à toa que está nessa live hoje, né? Se fosse mais um, eu tenho certeza que a gente não convidaria para estar aqui, né? Não, primeiro mandar um abraço para Marta Gil, né? Uma apoiadora querida que nós temos, que está sempre dialogando com o nosso mandato, sempre apoiando as nossas iniciativas. E na verdade, assim, né? O que eu poderia dizer? Essa nossa nova cultura política é uma cultura que dialoga com a pluralidade, que dialoga com a defesa da diversidade, da classe trabalhadora. E quando tu fala todos os projetos do Bolsonaro, que de fato, né, nós sabemos que não ocorreram, né? A gente é um pouco do que nós falávamos lá no início, né, Jonas? Uh, a mídia destruiu a imagem da esquerda no Brasil, né? E as pessoas se agarraram, talvez, no único novo, entre aspas, que tivesse, mesmo que o novo tenha 27 anos de política e não tenha apresentado nada. E o que é mais triste é que o Mas esse antipetismo, fala a verdade mesmo, esse né, fala o que vem na cabeça. é o autêntico, né? Né? Esse é o cara que come pão com presunto e queijo e toma café com Aquele, leite em copo de requeijão, né? O cara que faz campanha só com celular, né?
E as pessoas caíram nesse conto, né? Eu disse, esses dias ainda falaram na Câmara isso, e eu falava, esquecem de contabilizar as dezenas de milhões que gastaram com fake news, com robôs, né? Fazia com celular. Fazia com celular o O primeiro estereótipo, né? conteúdo. Mas não existe, ninguém vai se eleger presidente da República com celular. Então era o que serviu. A grande mídia tentou fazer com que o Alckmin, na época, alavancasse, né, e pegasse fogo, não pegou, porque é ruim, né? É Não tem conhecido como o como. Alckmin pegar fogo, né? Né? É Picolé de uma, chuchu, né? Não tem gosto, não tem é cheiro. uma, uma pedra de gelo. Então não ia pegar nunca, né? Por outro lado, tinha o professor Haddad, né? Que a história do país teria sido totalmente diferente, né? Com equívocos, obviamente, ninguém, né? Todos os gestores têm, mas seria totalmente diferente, seria outra. Se nós resgatarmos a história da Prefeitura de São Paulo lá, né? Eu ia citar Uh, isso, Rovan, que se tu perguntar para uma pessoa que se diz assim informada hoje sobre como foi o Haddad na Prefeitura de São Paulo, a maioria das pessoas vão ter um feedback ruim, né? E, no entanto, ganhou prêmios internacionais e é reconhecida como uma das maiores gestões de uma cosmópole, né? Que São Paulo se eu não me engano, é a terceira maior cidade do mundo, né? E o cara foi um ótimo prefeito, né? É aquilo que tu falava da mídia, né? A mídia consegue pregar uma sensação nas pessoas que ele não foi um bom prefeito, né? sim. E só para ter uma noção, assim, ó, e para as pessoas também terem uma noção, a gente brinca, né, que tem a cartilha da ciência política. E a cartilha da ciência política, lá, quando estuda ciência política 1, 2, 3, né, até 5, 6, o que diz, assim, é que a cartilha diz que tu tem que preparar o centro, né, o espaço de convívio de todas as periferias, das adjacências do centro, do próprio centro, que é o quê? Que é um pouco do que o Eduardo Leite fez em Pelotas e se construiu. O que ele fez? Ele pegou as ruas centrais, pavimentou. Tu te lembra bem, em 2008, a mesma coisa o Fetter fez, né? O Eduardo Leite foi além, mas o Fetter também fez, pavimentou. No caso do Fetter, o segundo turno foi em novembro, quando chegou início de dezembro, o asfalto estava desmanchando. O Eduardo Leite pegou financiamentos, pavimentou toda Osório, tá muito bonita, por sinal, morei ali, mas a iluminação toda de LED, floreiras, bancos para as pessoas conviverem, ele repaginou o centro. Em compensação, eu digo sempre isso, em compensação, um professor do nível básico ganha R$ 600, entendeu? A saúde... Ano passado, a terceirizada que ele botou para merenda e terceirizou todo o sistema de merenda, né, e limpeza nas escolas, declarou falência. As escolas pararam 20 dias por responsabilidade do Eduardo Leite, né? Sim, então assim, ó, o que que nós temos que pensar, né? Não na cartilha da ciência política. Nós temos que pensar nas pessoas. E é isso que o Haddad fez em São Paulo, né? Tu tinha assistência psicológica, tu tinha assistência médica, tu tinha uma cidade muito mais humana, né? Arborizada, com ciclovias e tudo mais, e inclusive ganhou prêmios a expansão das ciclovias. Então, tu tinha um prefeito humano que talvez levasse. E aí tu tem os dois polos, né? Tu tem o fascismo de um lado, tu tem o humanismo, não sei se é esse o termo que se usa, mas tu tem a humanização, digamos, de outro. As pessoas escolheram o fascismo, escolheram o porte de arma, né? Escolheram o deboche aos quilombolas, os deboches às terras indígenas, o cara que diz que as mulheres têm que ganhar menos porque engravidam, né? Infelizmente, o antipetismo produzido por essa mídia que só vislumbra o lucro, que só vislumbra as grandes empresas, o empresariado, os grandes conglomerados econômicos, Que ela fizeram faz parte, né?
que ela faz parte, inclusive é devedoras de milhões e mais milhões em impostos, né? Então, eu acredito nisso. E não foi pela corrupção, né? Não foi pela corrupção, porque nós estamos vendo aí o que tem acontecido, né? Tem muita coisa para aparecer ainda, né, Jonas? Tem muita coisa para aparecer ainda. Agora nós temos que ter, e aqui eu acho que o prefeito Alexandre tem feito muito bem isso, assim, que é de ter um foco nas pessoas, né? Acho que não existe cidades sem as pessoas. Então, eu acho que nós temos que ter, primeiro, parece frase clichê de programa eleitoral, mas eu acho que em primeiro lugar são as pessoas, né? Porque tu tem uma cidade mais feliz quando tu tem pessoas bem assistidas na área da saúde, na área da educação, onde as pessoas têm dignidade, têm emprego, né? E mesmo assim, eu quero te dizer, eu tenho diálogo sempre com essa questão, essas questões governamentais. Eu quero te dizer que, tendo um presidente que não se importa com as pessoas, que não se importa se as pessoas estão fazendo 3 refeições diárias, que não se importa se as pessoas estão desempregadas, para ele não interessa a questão dos auxílios, né? Os pequenos e médios empresários totalmente desamparados, sem um financiamento, sem uma linha de crédito para fazerem, né, a manutenção dos seus pequenos comércios. É muito difícil manter uma cidade, né? Porque tu tem dívida na área da saúde, tem dívida na área da assistência social, e isso tem acontecido recorrente. Aqui, entre governo do estado e governo federal, eles devem, nessas duas áreas mencionadas, mais de 10 milhões de reais. Né? Então, é uma dificuldade. E o governo do estado é um pouco mais, digamos, não é tão bruto, né? Não, é o cara que fala bem, é o cara bem apresentado, né? Mas, na verdade, a política neoliberal, a política do parcelamento de salários, e a gente sabe, né, Jonas? A gente sabe que das dificuldades da questão do Estado e não é de hoje. Agora, nós temos que fazer opções, né? Quando somos gestores, nós temos que fazer opções. E eu acho que a opção mais acertada é sempre fazer o pagamento do funcionalismo, né? Porque é quem faz a máquina girar, é quem presta serviços para a nossa população. Então, eu acho que o Eduardo Leite também está fazendo umas escolhas totalmente equivocadas, mas também as pessoas escolheram, botaram 2 candidatos da direita no segundo turno e deu no que deu, né? Mas está pagando aí eu gosto, o sociólogo vai estar com nós aqui também, professor de ciência política, o Bruno Lima Rocha. Ele fala, né, a direita limpinha e cheirosinha, né, que bem assim, parece que está tudo bem direitinho. Rovan, nós estamos aqui chegando no final do nosso programa, começamos um pouquinho mais tarde, estamos terminando um pouquinho mais tarde, mas é aí 1h10 sempre o programa. Foi boa a nossa conversa. A gente vê que o programa rende quando ele acaba, assim, a gente está no meio do papo ainda e teria muita coisa para conversar, mas esse é o mote, né? Sigam aí nas redes sociais, sigam o vereador Rovan Castro aí, continuem a conversa com ele, continuem a conversa conosco. Esse é o programa Terça Parte, uma iniciativa do Jornal Coletivo, e ele é um programa de debate e filosofia em debate. Amanhã a gente tem um Em Busca da Cereja, com o nosso amigo Chica, lá de Encruzilhada, né? mais o pessoal do Encruzilhada do Sul, que ancora o programa do Em Busca da Cereja, está no YouTube. Hoje conversou conosco o Rovan Castro, que é vereador, sociólogo, e a gente conversou um pouco sobre os desafios na política, da vida como pessoas militantes de esquerda, o papel da esquerda, as mentiras do liberalismo e com seu suporte midiático. E aqui nós estamos aí numa iniciativa, né, midiática que poderia haver, né, e agora a pandemia potencializou, né, mas a gente poderia estar fazendo isso há muito mais tempo, e acho que sirva para o despertar, né, da esquerda aí, que o quanto a gente tem que fazer uma comunicação mais adequada. Rovan, para
deixa tuas considerações finais e para concluir a nossa conversa. Eu sei que tu mora no Bolacha aí, né? É quase uma zona semi-rural, quase, né? É quase um sítio, né? E daí eu ia te perguntar assim, se por acaso tu te descuidar, existiria a possibilidade de eu morar um ano sem tu perceber na tua casa? Olha, tio, não, na verdade, nas considerações finais, eu quero mandar um grande abraço para Cristina, né, que esteve conosco, para o Adriel, para Marta Gil, pessoas que interagiram conosco nessa noite de terça-feira, prestigiaram o nosso bate-papo, né? E na verdade seria difícil, né? Seria difícil, a não ser que tu te fantasiasse de alguma árvore aí, mas é complicado, né? É o que eu falava, eu vinha. As coisas começam a aparecer, né? Começam a tomar forma e, e, na verdade, tem muita coisa aí para aparecer em torno desse governo federal, né? Uh, e eu achei que tu tivesse ido embora sem te despedir, Jonas. me deixou, me deixou sozinho. Eu A achei que tu já produção tá tivesse dizendo ido. aí que fantasiado de Queiroz tu não ia me perceber. Não ia te perceber, né? Pô, Queiroz conseguiu se esconder um ano, né? Mas nem, ele tava tão bem escondido que nem o advogado dele que cedeu a casa para ele conseguiu perceber, né? Mas dizer que foi um prazer, Jonas. Foi um prazer estar aí batendo esse papo contigo, né? Nessa terça parte e dizer que sempre que precisar, até nós poderíamos ter. Foi assim, acabou sendo de última hora, né? Mandar um abraço para o nosso amigo Irã, o Gordinho, de Piratini, e que me passou o convite, eu já estava saindo da sessão, né? Mas da sessão na Câmara, mas que nós possamos aí da próxima vez divulgar mais para ter também tivemos uma boa audiência, mas para nós ter mais audiência aí nesse bate-papo, né? O, Porque de fato o a programa nossa fica. querida Patrícia Lopes aí que entrou agora, Fala. né? As O pessoas programa vão fica. interagindo. O programa fica no ar, né, Rovan? Esse link pode ser passado adiante, né? E com Sim. certeza, né, na próxima nós vemos mais aparamentados sempre, evoluindo. Programa Terça Parte, um programa de debate e filosofia. Filosofia, debate, arte, filosofia, filosofia e arte. Esse hoje foi o Rovan Castro, vereador na cidade de Rio Grande, sociólogo, e a gente conversou um pouco sobre os desafios da política. Se este era um programa para discutir arte, filosofia, filosofia e arte, eu poderia dizer que a política também é uma arte? Segundo Aristóteles, não, a política é uma ciência, a mais importante da ciência da polis. Já de contrapartida, a filosofia contemporânea hoje diz que a política não é mais política, ela é economia, ela é economia, ela cuida dos bens privados, ela cuida dos interesses privados e não dos interesses públicos. O Rovan Castro foi elogiado aqui no ar por ser um filósofo não, um vereador que tem uma outra cultura política. Talvez a outra cultura política do Rovan seja fazer política de verdade e não economia, cuidando do bem comum e não dos interesses privados. Que seria o mais básico, o mais simples, que está lá desde o livro Política do Aristóteles e que seria tão fácil a gente partir desses princípios na organização da nossa sociedade. Um abraço aí para quem nos seguiu no Facebook, para quem compartilhou, comentou, e terça-feira que vem a gente está de volta, e não esquecendo que é Fogo nos Racistas. Valeu, galera. Agora é o hino da Internacional Socialista para fechar. Valeu, Rovan. Valeu, Até grande abraço. terça-feira que vem, e sigam aí nas redes sociais, vereador Rovan Castro, o coletivo. É nós, bora lá. Hino da Internacional Socialista. Dá para ser de esquerda ainda hoje ou não dá? Como é que é? Arriba los
sin par. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de pases, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Crime de rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeito, somos iguais, todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amo, a Internacional. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amo, a Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia